Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 17 ao 24. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Isto por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença de Deus agora em oração. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos colocamos agora na Tua presença e estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E eu quero neste momento, ó Deus, antes de iniciarmos a preleção, ouvir a Tua voz, colocar todas as pessoas, todos os ouvintes, na Tua presença, nas Tuas mãos. Toca, ó Deus, em cada um, porque sei que muitos estão a passar por problemas, por situações difíceis, muitas vezes, no olhar humano, insolúveis. Porém, sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, porque na Tua palavra registra que nada é impossível para Deus. Eu agora suplico, clamo de coração por todas essas pessoas. Muitos estão a sofrer no seu relacionamento conjugal, outras na vida financeira, outras na vida profissional, outros estão desempregados,
Muitos estão doentes, outros estão com problemas emocionais. Oh, meu Deus, vai ao encontro deles e realiza a restauração, a transformação. Muda, Senhor, este estado e esta condição de sofrimento. É assim, meu Deus, com esta oração, realizada de coração, que eu te peço, que eu clamo a Ti. Nos concede, finalmente, Senhor, o discernimento para entender a palavra que hoje vai ser proferida. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título a inutilidade do obscurantismo espiritual. Vou repetir. O título do nosso tema de hoje é a inutilidade do obscurantismo espiritual. Esta palavra escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e por extensão a todos os cristãos e não cristãos, se reporta inicialmente ao estado ou à condição de inutilidade quando vivemos totalmente imersos no obscurantismo espiritual. Isto é, quando o nosso comportamento de vida diante de Deus e de uma sociedade a qual estamos inseridos é infrutífero, em vão, não tem resultados e que nós sabemos que não vale a pena viver no obscurantismo espiritual. Assim, neste estado em que vivemos, obscurantismo espiritual, nós estamos então privados da luz divina e num total desconhecimento de Deus. Então, se você está neste estado de obscurantismo, significa que você está desconhecendo Deus na sua vida. E sabe o que é que este estado, esta condição de obscurantismo espiritual vai culminar? Vai culminar com o seu afastamento de forma definitiva do Senhor, ao qual nós denominamos esse estado, esta condição de obscurantismo espiritual, como sendo a morte espiritual, que não é a morte física. A pessoa está viva fisicamente, mas morta espiritualmente, porque vive afastado de Deus. E, como eu falei, este afastamento definitivo do Senhor é a separação total de nosso ser da pessoa de Deus. E isto não é, de forma nenhuma, um raciocínio, vamos dizer assim, inteligente. Nós precisamos de Deus. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da pessoa de Deus na nossa vida. Posso dizer assim, que nós não temos o direito de ignorar, desconhecer
as coisas de Deus na nossa vida. O texto base do sermão lido, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24, aponta as causas deste estado de morte espiritual. Ainda que estejamos, como já falei, vivos fisicamente. A primeira causa apontada pelo apóstolo Paulo, porque foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta, é a inutilidade de nossos pensamentos, que está exatamente no versículo 17, quando ele usa esse termo aqui: vivem na futilidade dos seus pensamentos. Muitas vezes nos deixamos ser dominados pela angústia de pensamentos. E que pensamentos são esses? São pensamentos maus, impuros. Nos deixamos ser dominados pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme e coisas torpes que nos levam, então, à insensibilidade, à ignorância. E quando eu falo aqui ignorância, estou falando de desconhecimento de Deus. E, por fim, a radicalismos. Pensamentos dessa natureza são fúteis e nos remete a petrificarmos o nosso coração. Ou seja, tornar o nosso coração um coração de pedra, insensível a qualquer coisa. Mateus capítulo 7, versículos 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam, então, o homem. Quando eu estou falando aqui o homem, estou falando da pessoa humana, do ser humano. É isto que contamina o homem: os maus pensamentos, a inutilidade dos pensamentos, a futilidade dos pensamentos. Esta é a primeira causa deste afastamento de Deus de uma pessoa. A segunda causa, ele diz no versículo 18a, o apóstolo Paulo: obscurecidos de entendimento. Muitas pessoas se desviam da luz de Deus, representada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E este sacrifício foi para o perdão dos nossos pecados. Ficam obscurecidos de entendimento, rejeitando a salvação da condenação eterna. E, por fim, rejeitando a vida eterna com o Senhor no céu. O apóstolo Paulo, ele registra, como falei, no versículo 18a: eles estão obscurecidos no entendimento. E esse entendimento, não estou falando aqui da razão, mas estou falando do entendimento das coisas de Deus. João capítulo 3, versículos 19 a 21 diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem pratica a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então deixe Deus realizar as obras dele na sua vida. Deixe Deus presidir a sua vida. E você certamente terá uma jornada feliz na terra, independente das circunstâncias que você venha a passar. Porque aqui na terra, dia a dia, nós passamos por muitas aflições, muitas tribulações, muitas lutas. Mas independente disto, com Cristo presidindo a nossa vida, a nossa jornada aqui na terra, que é temporal, é feliz. Porque a nossa alegria não está posta em circunstâncias, em momentos de felicidade. A nossa alegria está posta na salvação em Cristo, na nossa expectativa, na promessa de Deus em que vamos viver eternamente com Ele, em abundância, no céu, sem doenças, sem injustiças, sem desigualdades, ou seja, com perfeita justiça. A inutilidade de pensamentos, como já mencionei, e o obscurantismo espiritual, isto é, o nosso entendimento, leva a pessoa a se separar da comunhão plena de Deus. E devido a esta ignorância, que é no sentido de desconhecer as coisas divinas, isto endurece o nosso coração. Isto é, as pessoas que vivem na inutilidade de pensamentos e no obscurantismo espiritual fecham seu coração para a piedade. E a piedade aqui no sentido de amar as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, depois de dizer as causas, ele diz: eles estão separados da vida de Deus, e por causa da ignorância em que estão. Isso devido a quê? Ao endurecimento dos seus corações. Ou seja, quem vive nesta condição perde a sensibilidade das coisas espirituais e se entregam ao domínio do pecado sobre si, se tornando escravos, aí sim, escravos de uma situação caótica que culmina com a inutilidade do obscurantismo espiritual. E aqui eu conclamo a você realizar uma análise racional da sua vida. Se vale a pena você viver ignorando as coisas de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Existe uma saída para se livrar desta situação que você vive. Isto de qualquer ordem,
E esta saída está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele agora, de forma muito especial, Ele diz para você, é o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 a 28. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Preste atenção nisto que eu falei e li agora para você. Permita que o Senhor Jesus entre na sua vida. Então, abra o seu coração e de uma forma espontânea, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, venha presidir a sua vida a partir de agora. E aí você, de vez, vai eliminar da sua vida a inutilidade de pensamentos fúteis e sairá deste estado de obscurantismo espiritual, que é a rejeição da palavra de Deus, a rejeição do grande plano de salvação de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo, ele termina a sua exortação, neste texto aqui que nós lemos, dizendo aos seus ouvintes que os ensinamentos de Cristo é a verdade. Que todos, esta verdade, todas as pessoas, sem qualquer exceção, devem conhecer, aprender e praticar para ter a vida plena, vivendo uma nova vida, despido do velho homem que se corrompe pelos seus próprios desejos enganosos, se revestindo então do novo homem com renovação de valores e pensamentos para ser semelhante a Deus em justiça, fazendo o que é certo e em santidade, separado do pecado. E tudo isto provenientes da verdade. E você pode então pensar, como vou ter pensamentos semelhantes a Deus em justiça? Quero dizer a você que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E por isso, você tem todas as virtudes para pensar igual a Deus, para ser igual a Deus, com relação às suas virtudes de justiça, de amar as pessoas, de respeitar, de ter domínio próprio, de ter alegria de coração, de ser uma pessoa pura, santa, no sentido de estar separado do pecado e consagrado para Deus cada vez mais. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Coríntios, no versículo 17, segunda carta aos Coríntios 5, 17, ele diz para todos nós: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
Então entrega a tua vida a Jesus neste momento. E tudo que passou pela tua vida ficou no passado. Você agora é uma nova criação de Deus. Você agora é um filho e uma filha de Deus. E tudo que passou fica para trás. E agora vá para frente. Para frente com Cristo, presidindo a sua vida. E você vai então experienciar uma vida com Cristo. Na Bíblia Sagrada, nós temos o registro, e aqui eu quero que você preste atenção a isso. Muita atenção. Na Bíblia Sagrada, nós temos o registro da vida de um homem que nasceu em sofrimento. A palavra de Deus não menciona que tipo de sofrimento ou dor este homem passou, ou a sua família, não sabemos desta condição. Mas sabemos que pelo seu nome, dado pela sua própria mãe, o nome dele significa que causou dor. Este homem tinha tudo para se revoltar contra Deus. Este homem tinha tudo para questionar o Senhor. Este homem tinha tudo para duvidar da palavra de Deus. Isto por causa do sofrimento ou dele ou de sua mãe. Mas ao contrário, ele não se deixou ser levado para uma condição de inutilidade de pensamentos e do obscurantismo espiritual. Isto vai exatamente ao encontro do nosso tema de hoje, do nosso culto racional, a inutilidade do obscurantismo espiritual. Ele voltou-se para Deus de coração. Ele saiu deste estado, desta condição de sofrimento. Deus falou de Jabes na Bíblia. Outros chamam de Jabes. Em apenas 2 versículos. Somente 2 versículos menciona Jabes. Dizendo que Jabes era o homem mais respeitado de sua família. Este homem, que vivia em 2 sofrimentos, era o mais respeitado de sua família. E também um homem de oração. Olha aí as 2 virtudes de Deus, do Senhor Jesus, neste homem. Respeitado, íntegro e de oração. O Senhor Jesus tinha toda a autoridade, era respeitado pelas multidões e um homem de oração. Jabes, em oração, ele pediu a Deus que lhe abençoasse e aumentasse os seus horizontes. Em oração. Ele pediu que a mão de Deus estivesse sempre com ele, guardando-lhe do mal e livrando-o das dores. Jabes foi o único homem da Bíblia. Presta atenção, 2 versículos dedicados a Jabes, ou a registrar a história de Jabes. Mas ele foi o único homem da Bíblia. Ele não foi um herói da fé, que está lá em Hebreus, capítulo 11. Mas ele foi o único homem da Bíblia que em tudo o que ele pediu a Deus, ele foi atendido integralmente pelo Senhor. É o que registra a palavra. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4,
versículos 9 ao 10, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, no caso aqui os meus horizontes. Que a tua mão, Senhor, esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E termina o versículo 10 dizendo: e Deus atendeu ao seu pedido. Eu conclamo a você a realizar esta mesma oração neste momento, dizendo ao Senhor: Senhor, abençoa-me, aumenta os meus horizontes, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de muito dos males e livrando-me de dores. E certamente Deus vai atender a seu pedido. Entrega a tua vida a Jesus. A palavra de salvação e vida eterna foi pregada e de forma absoluta os que creem serão recebidos na glória para viver eternamente com nosso Salvador e Senhor Jesus. Hoje conhecemos que é inútil viver no obscurantismo espiritual e que viver em Cristo, com Cristo e por Cristo é a oportunidade de vida plena, de salvação, de vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, que bom ouvir a tua palavra, a tua advertência, a tua exortação, porque isto expressa o teu cuidado para conosco, mas sobretudo o teu amor, um fiel amor para conosco. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi proferida. E mais uma vez eu suplico, olha para aqueles que estão a sofrer. Toca com teu Espírito poderoso em cada um, para que eles te conheçam de verdade e saiam deste estado, desta condição de ignorar as coisas de Deus. Que eles venham a ter, Senhor, a sensibilidade de ouvir a tua voz, muito particularmente. Então fala com cada um, meu Deus, é o que eu te peço, é o que eu te suplico. Dia a dia, que a tua voz venha a ecoar do seu ouvido até a sua alma, para que possam entender que
viver sem Deus é impossível. A salvação e a vida eterna. É no nome do Senhor Jesus que eu a ti oro com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação neste culto racional. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.